Oi, meus amores, bom dia! E aí, dormiram bem? Tá certo. Comigo está tudo bem. Tudo, ó. Olha só, Tia falou para vocês na aula de ontem, eu acho que foi na de ontem, que hoje nós iríamos trocar a nossa aula de matemática por geografia. Por quê? Porque a gente já encerrou todos os assuntos de matemática. Agora a gente vai fazer só revisão de matemática, mas para isso a gente pode fazer durante a outra semana, tá certo? Então hoje a gente vai concluir o assunto de geografia, porque quando a gente começar a revisão na próxima semana, não é? Aí já tem terminado todos os assuntos. Tá legal? Então, hoje só aula de geografia, redação e artes, tá? Da minha parte. Depois vocês vão ter educação física e inglês, que foi trocado, né? Da quinta para sexta. Então, olha só, a gente vai começar a geografia abrindo o livro na página 27. Abram aí, página 27. Então, o que é que a gente vai estudar hoje? Continuando falando das tribos, das comunidades. Então, a gente vai falar agora de uma tribo que tem um nome bem complicado. Deixa eu ver se eu acerto falar aqui, ó. O povo indígena Iauanavá. Iauanavá é o nome dessa tribo que a gente vai falar um pouquinho dela hoje, tá? Então, essa tribo, gente, eles vivem, a gente encontra essa tribo no Acre. É uma região, um estado que depois eu vou mostrar no mapa do Brasil para vocês, onde fica localizado o Acre, tá bom? Então, eles vivem lá, no Acre. E os amiguinhos, Emília, Otávio e o outro que eu não lembro o nome agora, eles estavam reunidos falando justamente sobre isso. E eles viram, estudando nos livros, que essa tribo tem os costumes parecidos com os costumes das comunidades tradicionais que a gente já estudou. Vocês lembram quais são as comunidades? Quilombolas, seringueiros, que mais? Ribeirinhos, e tem mais uma. Quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, e a outra fugiu da minha memória agora. Mas vocês lembram aí, né? Quais foram? Então vejam bem, eles viram que essa tribo aí que eu falei para vocês dos Yaunavá tem os costumes parecidos com essas comunidades tradicionais. Eles vivem o quê? As principais atividades deles são o quê? A caça e a pesca, tá? Mas eles também vivem da agricultura, minha gente. Agricultura, eles plantam milho, eles plantam mandioca, tá certo? E vivem disso, eles sobrevivem disso. Eles fazem seus próprios artesanatos, eles fazem suas próprias vestes. E quando tem as festas lá, são festas que outras tribos indígenas podem participar também. E muitas vezes tem até turistas para participarem dessas festas. E como é as festas deles? O que é que tem nessas festas? Tem muitas danças. Vocês viram na imagem, né? Dessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aí, vocês deduzem que eles estão fazendo o quê? O que é que eles estão fazendo aí nessa imagem? Dançando muito bem. Provavelmente essa foto foi tirada em alguma festa que estava acontecendo. Então, nas festas deles, além das danças, eles têm também muitas brincadeiras, claro que diferente das nossas.
E também tem as curas, né? Porque nessas tribos existem os curandeiros. Então, eles celebram a vida desta forma, tá, meus amores? Então, eles também têm costumes de realizar rituais também, né? Rituais de cura, rituais de dança, né? Então, aí, nessa mesma página, tem falando de dois nomes de tipos de dança que eles têm lá, que é a festa do Mariri e também a festa da Queixada. Olha aí, duas festas importantes que eles têm lá, tá? Então, na página 28, tem falando assim: Otávio leu para as amigas um relato pessoal de um indígena. Olha o nome do indígena, minha gente. Eu vou ver aqui primeiro para depois falar, porque eu já treinei tanto esse nome para poder falar. É Nixiauacá, Nixiauacá, tá? Aí tem falando um pouquinho sobre o relato que ele fez. Vamos ler um pouquinho sobre isso, porque depois vai ter uma atividade para vocês pesquisarem dentro desse texto. Então, tia vai ler e vocês vão acompanhar. Diz assim: Nasci em Caxinauá, a parte mais sagrada das terras, Iauanavá, de onde meu povo se origina. Caxinaua, agora conhecido o lugar sagrado, é onde meu avô e todos os nossos grandes chefes estão enterrados. Eu vivi lá por um mês, quando era bebê, e depois mudamos para Tararuacá, uma pequena cidade perto de nossas terras. Meu pai estava preocupado porque fomos removidos, foram tirados, né, do nosso povo e queria que nós pudéssemos crescer dentro da forma de vida Iauanavá. Na floresta, você está completamente ligado aos elementos. Você está cercado pelos sons constantes de animais, insetos, sapos e águas. Vixe, Maria, sapos! À noite, você está iluminado pelas estrelas. Olha, gente, lá não tinha iluminação pública como a gente tem aqui, né? Lá é luz do sol e a luz das estrelas. À noite você está iluminado pelas estrelas que brilham sem parar. E ele dizia: Isso é lindo. Homens e Iauanavá saem cedo para caçar, por volta de 4, 5 horas da manhã. O dia está clareando, né, minha gente? Nós caçamos sozinhos. Faríamos muito barulho se caçássemos em grupo, especialmente no verão, quando as folhas trituram sobre os nossos pés. Por que ele diz quando as folhas trituram sobre os nossos pés? Vocês já observaram quando a gente pisa em folhas secas, elas fazem um barulhinho, como se a gente estivesse quebrando as folhinhas? Pronto, então eles dizem assim: quando as folhas trituram sobre os nossos pés, é quando eles pisam nas folhas secas que fazem aquele barulhinho. Acho que vocês já viram. Eu comecei a caçar aos 10 anos de idade e aprendi seguindo meu pai dentro da floresta. Então, olha aí, ele se espelhou no pai dele para aprender a caçar. Interessante, né, minha gente? E eu achei interessante também quando eles falam que pisava nas folhas e trituravam. Eu achei bem interessante esse pedacinho aí que ele falou. Aí embaixo está pedindo justamente isso. Vocês vão sublinhar.
a parte desse texto aí que vocês mais acharam interessante, que vocês mais gostaram. Então, vocês vão ler novamente depois e vão sublinhar toda a parte que vocês acharam interessante, tá certo? Aí a gente vai para a página 29, que tem o segundo quesito. Diz assim: Nishi ao Aka afirma que na floresta você está completamente ligado aos elementos. Tem uma parte do texto que ele fala isso, né? O que ele quis dizer com isso, minha gente? O que é que ele quer dizer com isso? Que lá os indígenas vivem diretamente em contato com a natureza, certo? É isso que ele quis dizer lá. Que lá os indígenas vivem diretamente ligados à natureza, certo? No terceiro tem assim, o pai de... Eita, meu Deus, lá vem esse nome de novo, complicado. Nishi Awaka queria que os filhos crescessem dentro da forma de vida dos Iauanavá. De acordo com o que você estudou sobre esse povo indígena, como é a forma de vida lá? Como é que eles vivem? Eles vivem mais ligados à natureza, né, minha gente? Eles vivem mais ligados com a terra, com os costumes deles lá. Então, é isso que o pai dele queria para ele, que ele convivesse nessa terra com esse pessoal para aprender os costumes de lá, ser mais ligados à natureza e ser mais ligado à terra de lá, né? E no quarto diz assim: que tal agora você escrever um relato contando a forma que você vive na comunidade de que participa? Então você vai contar um pouquinho de como é a comunidade onde você participa. A gente já fez isso em atividades anteriores. A gente estava na nossa sala, lá na nossa escola, logo no início. E a gente falou sobre isso também. Vejam como vem, né, o assunto rendendo até agora. Então, vocês vão responder isso aí, tá? Aí vem a parte de registrar as ideias. Tem um diálogo aí entre os meninos que diz assim: cada comunidade tem o seu modo de vida. E é importante respeitá-lo e valorizar cada tipo de comunidade. Aí ele respondeu: é verdade. E como poderíamos espalhar essa ideia a outras pessoas? Como é que a gente pode espalhar isso? Então, que tal você e seus colegas discutirem a pergunta de Emília? Só que você vai discutir com o seu pai, com a sua mamãe. Chama ela para discutir esse assunto com vocês. Chama o seu papai também. Depois, vocês vão definir pelo menos uma ação que poderia ser praticada de modo que a vida de um povo ou de uma comunidade seja respeitada e valorizada por todos. Então, vocês vão ver aí com a mãe, com o pai de vocês, com quem puder lhe ajudar. Discute só uma coisa que pode fazer com que isso seja respeitado e valorizado, tá certo? Cada um vai botar a sua resposta, é pessoal. Aí a gente vai para 30. Ainda continuando com exercícios. Abaixa o preconceito. Olha só. Agora vem falando sobre o preconceito, minha gente. O que é o preconceito? Quem sabe falar um pouquinho sobre o que é o preconceito? Eu defini aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor e numa linguagem simples. Eu defini assim: preconceito está baseado no poder aquisitivo, no padrão de vida que você leva, na sua cor, nos costumes de cada indivíduo. Às vezes a gente deixa de falar, deixa de ter amizade com a pessoa porque ela é pobre, porque ela é negra, porque ela é gorda. Minha gente, isso não pode existir. Somos todos iguais, somos todos seres humanos.
Então, devemos respeitar tudo que existe em uma pessoa, a cor dela, a classe social dela, o modo de vida que ela leva. Gente, cada um tem a sua vida e leva do jeito que achar que está certo. Cabe a nós seguir o certo, né? Quem somos nós para estar julgando os outros? Não é verdade? Então a gente deve respeitar cada pessoa. Não tem que estar julgando. A gente não tem que estar julgando ninguém, nem se afastar de ninguém por conta de dinheiro, de cor, de modo de vida, né? A gente respeita. Se não quer se juntar a ela, tudo bem, mas respeita, tá bom? Todo mundo tem o direito de ser respeitado, tá certo, meus amores? Vamos continuar. Aí do lado tem dizendo, ó, preconceito cultural. Vamos ler aí o que é preconceito cultural? Atitude discriminatória de alguns indivíduos. Olha aí, ó. Que em razão de sua cultura, às vezes a pessoa tem uma religião e o coleguinha tem outra religião. Aí a mãe ou o pai, sei lá, a avó diz assim, não fale com fulaninho, não se junte com fulaninho, porque ele é de tal religião. Não, minha gente, isso não pode acontecer. Você tem a sua religião, o fulaninho tem a dele. Você tem que respeitar a religião dele. Viva a sua e respeita a do coleguinha. Tá certo? Combinados? Aqui na Terra, todos nós somos iguais, tá? Então diz assim também, considerem seus hábitos e condutas certos e superiores aos dos outros indivíduos, minha gente. Olha, tudo que eu acabei de falar está resumido aqui. Então vamos para o primeiro quesito. São todas respostas pessoais. Você acredita que Marina pode ter razão? Por quê? Então vamos ler aqui no balãozinho o que é que Marina está falando. Os povos e as comunidades tradicionais sofrem preconceitos cultural por parte de muitas pessoas. Verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa indígena na rua e fica criticando, olha a roupa, olha os costumes deles, olha a cor dele, né? Isso não pode existir, tá, gente? Então aí na primeira está falando justamente sobre isso. Você acredita que Marina pode ter razão? Por quê? É pessoal, tá? O que você pensa sobre atitudes discriminatórias? Quando você vê uma pessoa discriminando a outra, o que é que você acha? Dê a sua opinião aí. No terceiro diz assim, no lugar onde você mora, existe algum tipo de preconceito? Se existir, você vai botar sim e vai dizer qual é, tá bom? E no quarto tem falando que atitudes podem ser tomadas para evitar qualquer forma de preconceito. O que é que você acha que você deve fazer para evitar o preconceito? Escreva aí agora. Aí vamos para a página 31, que diz assim. No final do livro que Otávio estava vendo com Marina e Emília, havia um jogo de tabuleiro. E nesse jogo de tabuleiro falava sobre as comunidades tradicionais, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui tem todas as regras do jogo de tabuleiros. Tem dizendo que você vai, para você vencer, você tem que chegar na comunidade indígena Santa Cruz de Xingu. Você chegando lá, você vence o jogo, tá? Tem falando também que vocês vão ter que elaborar 9 perguntas, 9 perguntinhas, e consequentemente tem que saber a resposta, né? Então vocês vão pegar 9 pedacinhos de papéis, pode ser assim desse tamanho, ó. Vocês cortam 9 quadradinhos assim, tá? E em cada quadradinho vocês vão escrever a pergunta. Aí na página 33
tem sugestões de várias perguntas e as respostas. Se vocês quiserem, vocês podem copiar, né? E já respondem para na hora do jogo saber a pergunta e a resposta, tá certo? 9 perguntas. Vocês vão ter que elaborar. Aí diz assim, o jogo inicia onde está escrito partida. Vocês também podem pegar, sabe o quê? Para ir marcando 2 botões. Agora tem que ser de cor diferente. O seu, vamos dizer, o seu azul, o do seu irmão amarelo. O seu pode ser amarelo, o da sua mãe vai ser vermelho. Com quem você vai jogar, a cor do botão dele tem que ser diferente. E o dadinho que vai precisar, você pode usar aquele que tia Alice ensinou. Quem fez, ó, agora vai usar nesse joguinho aqui. Tá vendo que legal? Então, você já tem um dadinho, agora vai procurar somente os botões de cor diferente. Aí, na página 32 e 33 está o jogo de tabuleiros. Então, vocês vão começar a jogar. Tira pau ímpar para ver quem vai começar primeiro. Lembrando que quem cair onde tem interrogação vai perder a vez e passa para o próximo, tá? Depois vocês me dizem com quem jogou e quem ganhou, tá? Vamos para 34. Na 34 está falando da família na realização dos sonhos. É um tema que a gente já viu também lá atrás. Toda família, ela tem um sonho a ser realizado. Vocês lembram da família, eu acho que foi de Massaru, que o sonho deles era conhecer a neve. Quem lembra disso? Pronto, então nessa página vem falando novamente sobre isso, do sonho de realizar algo que ele já vem tentando há muito tempo. Então diz assim, que a família de Otávio está pensando em se mudar. Mas para isso, eles têm esse sonho, né, de se mudar. Mas para isso, o que é que vai precisar? Que haja uma economia da parte da família para esse sonho acontecer. Então, vejam só. Aí no primeiro quesito, está dizendo que as ações a seguir vocês vão assinalar as que são positivas para essa mudança acontecer. Porque a mãe de Otávio, ela já vem fazendo algumas ações. Por exemplo, diz aqui assim, ó. Foi aí que Otávio comentou que sua família estava pensando em mudar de moradia. Para isso, precisavam poupar dinheiro, poupar din-din. E algumas ações estavam sendo tomadas. Mas será que todas elas estão corretas? Às vezes a gente faz uma ação que não tem nada a ver. Mas a gente vai ver agora as que a família dele estão tomando para poder juntar um pouquinho de dinheiro. Vocês só vão marcar as ações que são positivas para isso acontecer, certo? Então diz assim, a mãe guarda uma parte do salário na poupança todos os meses. Será que isso é uma ação positiva, minha gente? Claro que sim, guardar um dinheirinho na poupança é sempre bom. Então, marca o X. Depois diz assim, a mãe, em vez de fazer almoço, come fora com a família, pois assim economiza gás de cozinha. Minha gente, comer fora quase todos os dias é um gasto de dinheiro muito grande. Então, adianta ela estar economizando gás? Não, porque lá fora, pagando o almoço para toda a família, ela está gastando muito, mas muito mais, não é verdade? Então, ó, essa ação dela aí, ó, não marca. Não vai dar certo isso que ela está fazendo. No terceiro quadrinho diz assim, a família procura reaproveitar produtos que compra a fim de evitar desperdícios. Positiva essa ação dela. Então, marca um X. Não devemos estar desperdiçando nada hoje em dia.
Porque hoje tudo que nós fazemos é com muito sacrifício. Então, ó, não tem que estar desperdiçando nada. Combinado? E no último quadrinho diz assim: Otávio queria um videogame novo, mas como a família não tem dinheiro para pagar à vista, pagar na hora todo o valor, dividiram em prestações mensais para que esse possa realizar, dividir em prestações mensais, pois desta forma não comprometeria o orçamento do mês. Será que estava na hora de Otávio ganhar um videogame, já que eles estavam querendo realizar um sonho de mudar de moradia? Não, né, minha gente? Isso poderia ter sido feito em uma outra hora. Então, ó, não marca. Só vai marcar o primeiro quadrinho e o terceiro, tá? No segundo diz assim: você daria alguma sugestão à família de Otávio para que ela possa realizar seu sonho mais rapidamente? O que você acha que eles deveriam fazer para esse sonho se realizar mais rapidamente? Dê sua opinião. Aí a gente vem para a página 35. Continuando ainda exercitando. Então vamos lá. Vocês vão procurar aí nesse diagrama o nome das comunidades que a gente estudou. Eu já achei os 4, tá? Agora é a vez de vocês. Eu vou dar só uma dica para facilitar para vocês. Os nomes das comunidades estão todos na horizontal. Olha como tia é boazinha com vocês. Vai ficar mais fácil. Pinta cada um de uma cor, cada comunidade de uma cor. Quando você achar, você vai pintar cada nome. Por exemplo, seringueiros, pinta seringueiros de vermelho. Quilombolas, pinta de outra cor. E assim vai, tá? No segundo, são 4, né, gente? No segundo, as comunidades tradicionais têm forte relação com a terra e a natureza. Por quê? Por que eles têm essa forte ligação? Porque, claro que eles têm, né? Tá perguntando o quê? Se eles têm essa relação, não é isso? Agora, por quê? Porque tudo que eles tiram, minha gente, da natureza, eles tiram sem agredir a natureza, tá? Sem causar impacto nenhum negativo, tá certo? No terceiro, está pedindo para vocês relacionarem a frase à comunidade. Tá muito fácil também. Muito fácil. Na frase já diz o tipo de comunidade que você vai ligar. Por exemplo, aí, ó, há uma festa bastante conhecida com influência de negros, escravizados e portugueses. Onde era que viviam os escravos? Nas comunidades quilombolas. Ah, que fácil. Vai ligar para os quilombolas. Aí embaixo tem: extraem o látex das árvores para a fabricação de produtos do dia a dia. Quem é que faz isso? Qual é a comunidade que faz isso? Os seringueiros. Muito bem, os seringueiros é quem extraem o látex para fazer a borracha. Mais embaixo tem assim: mora em palafitas. Quem é que mora em palafitas? Comunidade dos ribeirinhos. Não tá fácil? E o último: praticam uma atividade extrativista de um fruto útil para a fabricação de shampoo. Minha gente, tá ó, na cara essa resposta. Os castanheiros. Muito bem. Aí a gente vai para 36. 36 vocês vão observar as imagens que tem aí. A primeira é o quê? Casa de palafita. O segundo, seringueiro, né? Tá vendo aí o homem extraindo o látex.
E no terceiro tem uma senhorinha fazendo artesanato com palha. Isso mesmo, com palha. Aí na letra A diz assim: escolha uma dessas imagens e exponha tudo que você sabe sobre ela. Você pode falar um pouquinho das palafitas, você pode falar um pouquinho dos seringueiros, ou você pode falar um pouquinho também do artesanato, tá bom? Você vai escolher uma dessas três e fala um pouquinho sobre elas. Por exemplo, se você escolher Casas de Palafitas, aí você bota o nome, Casas de Palafitas, e escreve um pouquinho sobre isso. Na letra B, faz uma letra pequena, tá, gente? Quem tem a letra GG, faz uma P, para caber tudo aí. E bem bonitinha a letra, capricha. Na letra B, tem falando assim: compare a sua escolha com a de um colega de vocês. Foi a mesma? Não, você não tem a mesma opinião que a minha. Então, eu vou dar minha opinião e você vai dar a sua. A gente vai fazer essa troca, tá certo? No quinto, as comunidades tradicionais praticam a agricultura como uma de suas principais atividades. Qual das imagens a seguir representa a agricultura? Marque um X. Qual é que vocês acham aí? Então, minha gente, com certeza é a imagem 2. Marque um X. Na página 37, tem o sexto que diz assim: reveja a imagem da comunidade ribeirinha vista na página 23 e responda. Mas aí tem a imagem aí do lado, né? Aí tem assim, na letra A: como os ribeirinhos conseguem se deslocar por espaços como o da foto, ou seja, dentro do rio? Como é que eles costumam se deslocar? Através de quê? Olha aí, vocês estão vendo na imagem, né? O homem se deslocando. Então, ele está em quê? Em embarcação. Então, eles conseguem se deslocar através de embarcações. Muito bem. E na letra B, está perguntando que tipo de trabalho os ribeirinhos costumam exercer. Qual é o tipo de trabalho que eles costumam exercer? A pesca, né? Venda de vegetais típicos extraídos da natureza. Então, eles costumam viver da pesca e dos vegetais que eles tiram da natureza, que eles extraem da natureza, tá certo? O sétimo vocês vão fazer depois. Vocês vão fazer um desenho que represente o modo de vida indígena. Tem vários aí, você vai escolher um e vai desenhar, tá certo? Pronto, com isso a gente conclui também a parte de geografia. Foi mais exercícios, né, minha gente? E que eu ajudei vocês a responderem. Então, olha só o que a tia quer agora. Eu vou deixar só 2 páginas que vocês vão terminar em casa. Que uma é essa aí agora, o sétimo que vocês vão desenhar. E tem um anterior também, que é para vocês escreverem, se eu não estou enganada, sobre alguma comunidade. Vai ficar essas 2 questões. Aí o que a tia quer? Olhem no caderno de atividades de vocês. Na parte de geografia, se ficou faltando responder alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que a gente já concluiu. Mas deem uma olhadinha e atualizem o seu caderno de atividades, tá certo? Porque no retorno às aulas, eu vou dar uma olhada nesses cadernos para ver se todo mundo respondeu. Joia? Outra coisa, vou tentar deixar um vídeo para vocês, pequenininho, falando sobre o preconceito. Tá bom, meus amores? Seja uma pessoa do bem, não seja preconceituosa. Isso não nos leva a nada, meus amores. Tá certo? Vão tomar uma aguinha. Já já a gente volta com uma aula de redação, tá bom? Até daqui a pouco.